Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia. Eu falei no início da aula passada errado, era a aula 8, né? Eu falei aula 9, agora é a nossa aula 9, mas acontece, né? Meus amores, desejo que todos tenhamos um excelente dia, para que a gente produza bastante, né? E continuamos aí pedindo a Deus para que tudo volte ao normal tão breve possível. Por gentileza, abram para mim a apostila de vocês lá na página 86, tá? Capítulo 11, que ele vai falar de las adicciones, que são vícios, né? Podem ser entendidos como vícios ou manias ruins que a gente tem. E ele traz na sua parte gramatical as perífrases verbais, né? Então, assim, antes da gente chegar na parte da perífrase, gente, perífrase verbal nada mais são que locuções verbais, tá? Ou seja, quando eu tenho dois verbos que juntos eles dão a entender um outro significado, né? Ou melhor, juntos eles conseguem funcionar melhores que sozinhos, ou dar o efeito, dar o impacto que você deseja, ok? Bom, aí e, por conseguinte, você também tem os tipos de perífrases verbais, porque nós temos perífrase verbal com valor de futuro, nós temos perífrase verbal de obrigação, e ao longo da unidade 11, né, do capítulo 11, ele vai trazer as perífrases verbais de infinitivo, as perífrases verbais de gerúndio, as perífrases verbais de particípio e ainda as perífrases progressivas, que estão lá na página 89. Então, assim, para a gente começar a conversar, nós temos chocoladiction, que são os chocolatras, né? Ele traz, né, a capa do texto, barras de chocolate, que eu achei uma sacanagem, porque assim, a gente quando está na quarentena, né, não tem academia, né? Então também correr na rua não dá. Então a gente precisa, né, fazer dieta do jeito que dá, né? Não dá para praticar exercício físico, infelizmente, mas vida que segue. E aí eu peço também para que vocês realizem essas atividades, né? Porque lá na página 87 ele fala interpretação de texto, né? De acordo com o que é leído, qual seria o objetivo do texto? Então, assim, sempre na vertente que a gente vem trabalhando, né? Lê o texto, compreenda o texto e não precisa, ou melhor, só traduz aquelas palavras que pelo contexto você não conseguiu chegar à tradução, tá? Isso é importante. E sempre reitero, a aquisição de vocabulário, importantíssimo, ok? Bom, então vamos lá começar a compartilhar tela. Agora sim, com a aula 9, né? A pessoa afoita, já foi falando no outro vídeo. Mas vamos lá. Bom, pessoal, e aí nós temos, né, de início já, deixa eu só ajustar o ponteiro aqui, falando das perífrases verbais. Então, assim, foi o que eu disse para vocês. Gente, perífrase verbal nada mais é que locução verbal. E assim como na língua portuguesa, no espanhol, a gente tem locuções verbais feitas a partir de um verbo conjugado e outro verbo em uma das três formas impessoais do verbo. Quais são elas? Infinitivo, particípio, gerúndio. Infinitivo, verbo ausente de conjugação verbal. Particípio, ele é formador de tempos verbais compostos, na verdade, pretéritos, né, compostos. Por exemplo, yo he estudiado mucho. Eu comecei em algum lugar e ainda desenrola, né? E ainda gerúndio, que denota o quê? Ação continuada, né? Então, perífrases verbais. Muitas vezes, al hablar se utiliza voy a trabajar, vamos a comer, en vez de trabajaré o comeremos. Es decir, en vez de usar una forma verbal simple, con un solo verbo, se utilizan frases verbales o perífrases verbales que matizan el significado de los verbos. Por exemplo, no caso do vou a trabalhar, eu poderia colocar simplesmente trabalharé, um verbo em futuro. Mas esse vou a trabalhar, essa perífrase verbal com valor de futuro, o objetivo dela é falar sobre ações que estão mais próximas ao presente, entendeu? Por exemplo, hoy por la tarde voy a estudiar más.
Hoje à tarde vou estudar mais, ao invés de estudarei, porque esse tempo em futuro é como se fosse, nossa, algo muito distante. Então, a gente usa a perífrase verbal com essa intenção de falar sobre algo que está mais próximo a mim, tá? E aí, ó, las llamadas perífrases verbales son frases verbales que se forman con un verbo auxiliar, ó, al que se le añade un infinitivo, ir, salir, entrar, o un gerundio, trabajando, comiendo, viviendo, ou um particípio, salido, vivido, comido. E aí, cuidado com os particípios irregulares, que a gente trabalhou lá quando nós estávamos falando sobre os pretéritos, né? E aí, ó, las perífrasis verbales y los verbos auxiliares. Então, assim, em espanhol, há dois verbos auxiliares em propriedade que são haber e tener, ou seja, os mais utilizados. Não quer dizer que não haja outros. El verbo haber, por ejemplo, es el auxiliar que se utiliza para formar todos los tiempos compuestos de los demás verbos. Ou seja, quando a gente estudou os tempos verbais compostos, né, os pretéritos, sempre disse para vocês, gente, é o verbo haber conjugado mais o particípio do verbo principal. Então, quando eu falo, por exemplo, eu he estudiado, esse E-H-E é o verbo haber conjugado em presente indicativo, mais o particípio do verbo principal, tá? El verbo ser, como verbo auxiliar, se utiliza para formar os tempos de la voz passiva, em que a gente tem a troca, né, de agente, de quem pratica a ação para quem sofre e vice-versa, né? Em espanhol também tem analítica, reflexiva, recíproca, tá? Mas é um assunto para uma outra aula. Então, na voz passiva, es leído, fue leído, será leído. E nesses exemplos, es, fue e será são formas verbais derivadas do verbo ser, que aqui funciona como auxiliar. Não quer dizer que ele também não funcione sozinho, porque ele funciona. No obstante, qualquer outro verbo pode desempenhar a função de verbo auxiliar quando, al encabezar ou começar uma perífrase verbal, pierde total ou parcialmente su propio significado. En el caso de las perífrases verbales, el verbo auxiliar, que está en la forma personal, ou seja, está na sua forma conjugável, se antepone al verbo infinitivo, gerúndio ou particípio para formar la perífrase verbal. E aí nós temos el hombre echó a correr, tengo que salir, va saltando. Bom, aqui nós temos, né, o verbo auxiliar mais infinitivo, ó, com volver, dejar, volver a, dejar de, llegar a, acabar de, venir a, ir a, poner ou poner-se a, dever, tener que. Perífrases em particípio. Estar mais particípio, né, expressa a voz passiva e apresenta a ação como determinada, ou melhor, como terminada. Ó, la cuestión está hecha, la podemos entregar. Outras perífrases verbais de particípio, né? Tener mais particípio, traer mais particípio, dejar mais particípio, levar mais particípio. E perífrases de gerúndio, que eu tenho o verbo auxiliar mais gerúndio. Llegó llorando mucho, venir más gerúndio, andar más gerúndio, ir más gerúndio, seguir y estar más gerúndio. E aí, Carlos viene corriendo de la escuela, Pedro anda trabajando mucho. Então, se eu dissesse, por exemplo, nessa perífrase aqui, ó, Carlos viene corriendo de la escuela. Se eu disser apenas Carlos corriendo de la escuela, ou corre de la escuela, ele não dá o sentido real que eu quero dizer. Eu quero dizer que ele vem correndo da escola, ponto. É a forma como ele chega aqui. Então, a perífrase, ela serve justamente para isso. Há algumas situações em que você consegue dar um valor de futuro, outras não, como a gente vai ver agora. Ó, em las perífrases, el auxiliar deve estar gramaticalizado, ou seja, su significado será esfumado total ou parcialmente. En tengo que, el verbo tener não implica nenhuma possessão, solo funciona como auxiliar. E aí, quando você coloca tengo que, ele dá a sensação de obrigação. E aí nós temos alguns tipos de perífrase verbal que são, a que eu acabei de dizer, com valor de futuro, com valor de possibilidade, com valor de dever, né, de
ordem, ter de fazer aquilo. E aí nós temos, ó, dever mais infinitivo, que significa obrigação, legal ou moral, ou seja, aquela advinda de lei ou aquela advinda de criação. Este mês debe buscar empleo. Este mês tiene la obligación de buscar empleo. Deber de mais infinitivo significa possibilidade. Este mês deve de buscar empleo, provavelmente busca empleo este mês, ou aún se supone que este mês buscará empleo. E aí, bom, deixa eu só voltar aqui para a gente concluir. Lá na página 89, ele tem lá perífrases progressivas, tá? O que são essas perífrases progressivas? Ele fala de outras formas de você fazer essa perífrase verbal. Porque aqui nós temos perífrase verbal nessa observação que eu acabei de explicar para vocês, nós temos obrigação, é a obrigação que está imbuída naquela situação. Aqui nós temos umas outras significações, por exemplo, ó, quando a gente fala lá em estar mais gerúndio, ele se constrói em tempos conjugados do verbo estar, seguida de gerúndio. Ele é utilizado, sobretudo, com o verbo estar em presente do indicativo ou no pretérito imperfeito do indicativo. Exemplo, que estás comendo? Estou comendo palomitas. Palomitas é pipoca. O próximo, ir mais gerúndio, se constrói, sobretudo, com o verbo ir na primeira pessoa do presente do indicativo e imperativo. Em ambos os casos, ele é utilizado para assinalar o começo de uma ação. Então, grifa essa parte todinha para mim. Exemplo, vamos saliendo, você vê o pronto. Aí ele fala também do pretérito imperfeito do indicativo, né? E o verbo ir sendo utilizado também com esse pretérito imperfeito. Ella foi hablando hasta que ele escuchara. Ela seguiu falando, ela foi falando, né? Até que ele escutou. Venir mais gerúndio é usado principalmente com o verbo venir, vir no caso, né? Em primeiras personas, dele singular e dele plural. Em presente ou em pretérito perfeito de indicativo, seguido de gerúndio, e equivale a estar mais gerúndio em formas progressivas, ou seja, hemos venido estudiando para los exames. Ó, hemos venido estudiando. Eu tenho 3 verbos para denotar uma ação, para dizer o quê? Ó, nós temos estudado muito para as provas. É esse sentido que quer dizer, por isso, progressão. E por último, andar mais gerúndio. Nós temos lá, se emprega sobretudo com o verbo andar em presente do indicativo e em pretérito imperfeito, seguido de gerúndio. Equivale a formas não progressivas e também a estar mais gerúndio. Exemplo, ando pensando coisas terríveis. Tipo assim, estou pensando coisas terríveis, né? E aí a gente também tem como uma forma de suposição. De que se riem eles? Tipo assim, do que será que, né, que eles estão falando e tal, não sei o quê. Bom, agora vamos para as atividades, né? Completa as frases com os adjetivos referentes às adicções que estão na caixa que sigue. Gente, isso aqui nada mais são do que manias, tá? Então, nós temos aí o trabalho adicto, drogadictos, teleadicta, mitômano e melômana. Então, letra A. Lúcia tiene más de 5,000 discos de rock. Es una auténtica melómana. Olha, eu vou fazer assim, vou colocar 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. É mais fácil o número, né? 4 aqui, 5 aqui. Então, na letra A é o 5, ok? Letra B. Ricardo es un trabalho adicto, que é o quê? Uma pessoa que praticamente sofre da síndrome de Burnout, né? Que é a pessoa que trabalha demais e não consegue parar nem no final de semana. 6. Letra C. Le ingresaron en una clínica de reabilitación para drogadictos. Então, aqui a letra não, o número 2. Pues su caso ya inspiraba cuidados médicos. D. Carla apenas sale con sus amigos, pues prefiere quedarse todo en el fin de semana en casa viendo los programas de la TV. Es una verdadera teleadicta. 3. Tipo assim, gosta de muito, né? É aficionada por assistir televisão. No le suporto
a mi primo, pues tiene una necesidad increíble de decir mentiras. Nada de lo que me cuenta es fiable. Para mí es un auténtico, e aí, mitómano, mentiroso, né? Tem mania de mentira. Deixa eu arrumar esse quadro aqui. Não ficou muito bonito, mas vamos lá, né? 2. Completa las frases, las siguientes oraciones utilizando las perífrasis del cuadro. Entonces, deber de, volver a comer, ir a estudiar, ir a hacer, volver a ir. Então, na letra A, aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui. Boa ideia essa que eu tive, né? Pelo menos tem que ficar escrevendo com esse garrancho horrível. Então, na letra A fica debes de haber un incendio cerca. ¿No notas tú el fuerte olor de humo que hay en el ambiente? Então, aqui é o número 1, tá? Deber de hacer. Opa, deber de haber. B. ¿Por qué razón vas a hacer? No caso, é o número 4 aqui, tá? Você vê que eu tenho que conjugar o verbo, né? Vas a hacer una cosa así. C. No vuelvo. É o número 5. Aqui é o número 4. Aqui é o número 5. No vuelvo a ir a la casa de Ana. D. Mañana es el examen, pero entre otras, unas cosas y otras, ¿cuándo vas a estudiar? Aqui é 3, tá? Vas a estudiar. E. No vuelvo. Aqui é 2 também. No vuelvo a comer. De novo não, né? Só o verbo volver. No vuelvo a comer en este restaurante. Utilizan carne de mala calidad en las albóndigas. E aqui, né, nós temos o gabarito. Meus amores, por gentileza, façam, né, as atividades das páginas 86 a 93. Façam os apontamentos, grifem tudo lá. Lá na página 93, nós temos um texto, né, que ele fala para que vocês procurem as perífrases verbais de infinitivo. É importante fazer. E se, né, tiver dúvida de vocabulário, por favor, procure no dicionário, Word referência, é o melhor que a gente tem, tá bom? Bom, meus amores, do mais, é isso que nós tínhamos para hoje. Se tiver dúvida, por favor, me mandem mensaginha, né? Porque vocês estão muito quietos, isso está me preocupando. Tipo assim, criança muito quieta, a gente tem que cutucar, né? Então, estou cutucando. Gente, estou morrendo de saudade. Um beijo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.